E vamos falar de Tarcísio. Tarcísio. Você falou muito, o Tarcísio me parecia que era o nome mais indicado. Tinha a Michelle fez algum aceno também, mas o Tarcísio era alguém que pegava centro e direita, né? O Tarcísio é a grande revelação da administração pública brasileira, da política brasileira. Muito sério, muito bem preparado. Vilela, eu já estou quase 40 anos na vida pública. Eu não sei se eu vi... porque eu comecei a minha primeira campanha, foi em 86, de constituinte do AFIF, e eu ingressei naquele projeto que eu falei agora há pouco, na Associação Comercial, criando o Conselho de Jovens, de 83. E eu vi poucas pessoas tão bem preparadas como o Tarcísio. Focado. Para cargo executivo. Para política também. Ele é uma pessoa muito habilidosa. Ele é bom nos bastidores. Ele é bom, ele gosta de conversar, ele é atento às conversas, às observações, entende as críticas, sabe compreendê-las, sabe corrigir os erros. É uma pessoa muito qualificada. Eu diria que o PSD é um Brasil, tanto na esquerda quanto na direita quanto no centro, está com um grupo de políticos que significam, que expressam a renovação muito importante para o nosso futuro. Gente muito boa, que nos dá tranquilidade que nos próximos 20, 30 anos o país vai ser muito bem comandado. E o Tarcísio está entre esses. Você sabe disso, é público, a minha posição, e o PSD também. O nosso candidato a presidente é o Tarcísio. Se ele não for, será o Ratinho ou o Eduardo Leite. E o que falta para ele aceitar? Porque ele fala muito da bênção do Bolsonaro. Se o Bolsonaro... Ele tem as circunstâncias dele, né? Essa gratidão, né? Esse reconhecimento, né? Ele tem as circunstâncias dele. E eu tenho certeza que na hora certa ele vai definir. Ele tem dito que está convencido que vai ser candidato à reeleição. Vai sorte de São Paulo, porque está sendo um excelente governador. Está concluindo o Rodoanel. Olha que desde 2010 está se tentando concluir o Rodoanel. Retomou a malha ferroviária em São Paulo, né? Acabou a linha de trem, retomou agora, vai começar a obra de São Paulo Campinas, já está com o projeto São Paulo Sorocaba, São Paulo São José dos Campos. Está fazendo, talvez seja o governador que vai fazer o maior número de estações de metrô. Se eu não me engano, São Paulo tem aproximadamente 100 quilômetros de metrô, ele está fazendo quase 40 quilômetros. Na saúde, há muito tempo, desde que eu era deputado estadual, eu fui deputado estadual quando o Covas era governador. E o Covas foi um grande governador. Tenho muito respeito por ele. E naquela época já tinha aquela ideia de você complementar com o dinheiro do Estado a tabela SUS. Que eu vou dar um exemplo aqui. Parto, SUS paga para cada parto realizado por uma Santa Casa, por exemplo, R$500. Só que o parto custa R$2.500. Então, a cada parto, a Santa Casa tem um prejuízo de R$2.000. Então, tem muita filantrópica aí no estado inteiro, no Brasil inteiro, que fecha as portas. Porque a cada atendimento aumenta o déficit. O Tarcísio corrigiu isso, ele pôs dinheiro, pôs 8 bilhões isso por ano. E todos os procedimentos do SUS, nas filantrópicas agora dos municípios, eles estão com um valor real. O que mostra a prioridade que ele deu para a saúde. E isso fez com que as filas diminuíssem sensivelmente, o atendimento melhorasse. Talvez seja uma das grandes marcas do governo dele. E como que funcionam os bastidores da política, assim? Se é o teu candidato preferido, se faz reunião, tenta se fazer reunião também com a família Bolsonaro para tentar um acordo? Como que são esses bastidores? É tudo... são reuniões que se faz? Não, o caso, por exemplo, agora a campanha presidencial. O Flávio me ligou quando ele colocou... Antes de anunciar ou depois? Logo depois. Tá. Foi uma surpresa para você ele anunciar? Não, eu não estava acompanhando, porque eu estou muito focado já, como o PSD já tem o rumo, é o Tarcísio, ou o Ratinho, ou o Eduardo Leite. Sei. Então eu estou mais focado nesses três. E eu disse a ele, falei, Flávio, boa sorte, você sabe que a gente já tem rumo nesse primeiro turno. Porque ele ligou procurando um apoio de vocês. Ligou para comentar, não, foi até muito atencioso, né? E vamos nos respeitar no primeiro turno e vamos nos esforçar para todos estar juntos no segundo turno. Então, conversa boa, tranquila, verdadeira, não é? E a ideia é essa, no segundo turno, quem for de direita, o centro vai se juntar. Eu acho que sim, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Até porque o eleitor faz isso. Eu lembro, voltando à minha campanha de prefeito, quando eu fui candidato em 2008, eu tive 33%,
no primeiro turno, a Marta Suplicy 28, se eu não me engano, ou 29, e o Geraldo Alckmin 23. Vilela, no dia seguinte, portanto, nem teve campanha. No dia seguinte, ou logo nos dias seguintes, começaram a vir as pesquisas, eu 20 pontos na frente. Pegou todo voto, quase todo. Lógico, o cara que votou no Geraldo não ia votar na Marta. Não é? Porque a eleição é muito em cima de rejeição, né? Não é só isso. Você acha o eleitor que vota, por exemplo, que votará no Caiado, ele não vai votar no Lula no segundo turno. Por isso que eu falo, ele vota, ele pensa mais em quem ele não quer do que ele quer, né? Exatamente. Se não é o candidato da preferência dele. Exatamente. E eu acho que vai acontecer muito isso, né? No primeiro turno e segundo turno. Primeiro turno vai ter uma divisão um pouco maior e os candidatos de direita e centro vai dividir muito, né? Se o candidato for o Tarcísio, não. Porque o Tarcísio une todos já no primeiro turno. Já aglutina. Ah, sim. Não sendo ele, vai haver uma divisão. Acho que se sai o Ratinho Júnior. Sai o Ratinho ou o Eduardo Leite, sai o Zema, sai o Caiado, sai o Flávio. Aí no segundo turno o eleitor vai estar junto. Né? Então a posição dos candidatos é importante, mas os eleitores caminham juntos. E como que você acha que saiu? O Flávio até explicou essa frase aqui na terça-feira, agora aqui, na entrevista com a gente, mas essa frase de que a candidatura dele tinha um preço, depois ele explicou o que era esse preço. Não, ele explicou. Mas é isso mesmo, você acha que... o bolsonarismo, né? É evidente, o líder do bolsonarismo é o Bolsonaro. Então, o trabalho deles é para que o Bolsonaro continue liderando, seja anistiado, possa ser candidato, não apenas como posicionamento político, mas como bandeira. Então é compreensível que em todos os momentos eles coloquem isso. Mas sabe por que eu estou perguntando, né? Porque a grande parte da imprensa e muita gente que estuda política falou, não, ele soltou isso porque ele está acenando para o centro, principalmente, que vocês querem que eu saia dessa corrida e coloque um candidato seu e a família Bolsonaro apoie, vai ter um preço. Então é tipo anistia ou alguma coisa? Não, o que ele disse, na verdade é isso mesmo, né? É que ele só abriria a mão pro pai. E para o pai sair candidato tem que ter anistia. No fundo ele falou isso. Exato. Por isso que eu acredito que ele não saia. Porque o tempo é muito curto, né? Teve várias vezes anistia na história brasileira, mas... eu acho que já foi votada essa dosimetria. Eu acho difícil, eu acho que não tem time para votar. E o que ele disse é o seguinte: se tiver anistia, eu saio porque o meu pai é o candidato. Só nessa... É o que ele disse, né? Foi o que ele disse aqui pra gente também. Exato. Mas sempre tem essa possibilidade também de ter dependendo da pesquisa, né? Se não está muito bem... Mas o tempo é muito curto, né? Porque... para quem tem cargo, como o Tarcísio, por exemplo, precisa renunciar em março. Verdade, né? Já tem que tomar essa decisão. Nós já estamos em fevereiro, né? Porque janeiro já está aí. Esquece. No caso, todo mundo tira aquele dia de férias, depois volta. Já estamos em fevereiro. Fevereiro é carnaval. Então março é a hora da verdade. Sim, mas eu acho difícil. Acho que está muito em cima da hora. Do Tarcísio, eu acho que a questão mais complicada eu não consigo saber realmente. Eu acho uma pena. Eu torço para que ele seja candidato. Seria um grande candidato e mais do que um grande candidato. Caso ele se elegesse, seria um grande presidente. Mas você acha que ele compraria uma briga muito grande com não, ele tem dito que não vai ser candidato. Ah, é? Ele tem dito, publicamente. E você falou que teu partido é mais ao centro, né? Isso. Aí você vê declaração de tanto da esquerda quanto da direita que o problema do Brasil é o centrão. E aí, qual é a diferença do centrão e do centro? Você já deve ter ouvido bastante. O problema do Brasil é o centrão. Nas pessoas. Não vou falar do centrão, vou falar do centro, falar do PSD. O que é o centro? Não, o centro é uma posição ideológica de qualquer lugar do mundo. São aqueles que... Moderado? Que tem uma posição mais liberal na economia, mais radical em programas sociais, na saúde, na segurança, na educação. E o que eu acho é que vai muito do perfil das suas lideranças, não é? Quando você é um partido de centro, você tem aqueles que um pouco mais à esquerda, por exemplo, o PSD. Você tem o Otto Alencar, que é um pouco mais à esquerda, que é um excelente parlamentar, talvez o senador mais respeitado do Senado. Porque não existe um partido totalmente homogêneo, né? Não tem lideranças que... Um país como o Brasil, você tem o Antônio Brito, que tem a sua inclinação à esquerda, os dois que lideram o PSD na Bahia. Tem na Bahia uma parceria com o PT, uma aliança com o PT, desde a fundação do partido, portanto não é Isso não é um problema também. Não, nenhum problema. O Partido Centro. E não tem fidelidade no Brasil, não é? Se a gente tivesse
A fidelidade, a gente está construindo isso. Quando tiver menos partidos, terá fidelidade. Você tem no Piauí uma aliança do PSD com o PT, liderada lá pelo senador Júlio César. Você tem uma relação dos nossos ministros, né, que foram escolhidos pelo Lula, porque eles apoiaram o Lula na eleição. Em 2022, o PSD não teve candidato a presidente. Então, como você liberou, o Alexandre Silveira apoiou o Lula. Então, foi convidado pelo Lula para ser ministro. O Júlio César, o Piauí, apoiaram o Lula. O André de Paula, que é um parlamentar seríssimo, apoiou o Lula, é ministro da Pesca. Não é? O Carlos Fávaro apoiou o Lula. Então, teve algumas circunstâncias de apoio ao Lula que falam que as pessoas sejam mais próximas, mas também tem as circunstâncias que são mais próximas à direita. O Ratinho Júnior apoiou o Bolsonaro, está mais próximo à direita, não é? O nosso pessoal de Santa Catarina, da mesma maneira. No Rio de Janeiro, você tem alguns mais próximos do Bolsonaro, outros mais próximos do Lula, quando tem uma ausência de candidato. Nessa eleição é diferente. Nós já temos candidato no Rio, o Eduardo Paes. Então, todo o partido vai caminhar com o Eduardo Paes. Entendi. Que, aliás, é um excelente quadro. É prefeito pela 4ª vez do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza, e a esperança do Rio de Janeiro é o Eduardo Paes. O Rio vive um momento muito difícil. Quase todos os ex-governadores foram presos, né? E o Eduardo Paes pode virar essa chave.